Então, eu vou chamar agora de gotas sistêmicas, e nesse primeiro momento a gente vai vir do macro para o micro. A gente vai falar um pouco de campo mórfico, física quântica, que é a mesma onda que faz um eletroencefalograma funcionar, é essa onda que faz com que um ser humano tenha intuições e sensações perto de um outro ser humano, que o cérebro emite o tempo todo, com seu funcionamento, ondas de rádio, né? Ele funciona em Hertz. De teoria de apego, um pouco de psicodrama, que é a teoria a técnica mais forte dentro da constelação. Desenvolvimento psicoafetivo da gente, para a gente entender por que a criança ancora em certa idade, as dimensões do problema e o básico do BERT, as posturas, as ordens, os campos, como é que funciona com criança, com animal, por que funciona com animal e qualquer outro assunto que vocês achem importante, ok? Então, vamos lá. A constelação teve sua origem quando Bert Hellinger, lá na África, fazendo uma missão de 16 anos, enquanto ainda era missionário da Igreja Católica, percebeu que com os Zulus, ainda que tivesse uma precariedade financeira, precariedade de saúde, de serviço médico, até de educação e cultura, na cultura formal, havia muita harmonia. Mesmo num lugar com muitos motivos para ter discórdia, era muito harmonioso. E ele começou a prestar atenção no que é que acontecia para essa harmonia se estabelecer. E viu que eles respeitavam certas leis, que eles tinham certas posturas bem específicas. Junto com isso, ele larga a batina, ele se casa com uma psicóloga, e ele vai estudar muito sobre psicologia. Apesar dele não ter formação de psicologia, o Bert ainda é de uma geração, pouco depois de Freud, de Moreno, de Peirce, em que a psicologia ela ainda era permeada por não psicólogos. Então, 3 décadas para trás, Freud, Moreno, Peirce, Jung, eram todos médicos, psiquiatras, neurologistas, clínico geral com formação de psicanálise que estavam constituindo esse campo. Então, na época em que Bert estava se formando, lá nos anos 60, precisar ser psicólogo para fazer psicologia não era uma necessidade. Então, a gente tem que atualizar que hoje em dia, para ele fazer o que ele fazia lá, teria que ter a tal da psicologia. Tanto é que ele fez formação em psicanálise, terapia primal, gestalt, psicoterapia familiar sistêmica, mesmo não tendo a formação. E pôde clinicar. Ele atendia fazendo psicoterapia. E nesse atendimento, com essa visão muito sistêmica e muito integrativa, ele constituiu essa terapia que começou a ser lançada no mercado nos anos 70. Então, ainda é uma novidade. Mas em 73 ele começou a fazer o curso. Então, em 1978, 79 é quando ele começa a lançar as constelações segundo Bert Hellinger. Então, é algo muito novo. O nome seria traduzido melhor para representação familiar, visto que family é família, e Aftenlung é traduzido como relação, apresentação, construção, exposição, colocação, disposição. E aí ele foi traduzido para o inglês como uma constelação familiar, e foi assim para o português, e tem uma pechada um pouco mística, mas não tem nada de místico a origem da constelação. Então, o que é a constelação? A constelação familiar é uma dinâmica terapêutica que objetiva facilitar a gente a fluir na vida, a seguir com leveza, que é uma abordagem muito atual, que é a abordagem que hoje a psicologia compra. Então, hoje a psicologia ela teve uma revolução em 2004, 2002, quando a psicologia positiva passa a ser uma forma de perceber o mundo comprada por todas as linhas, pela Gestalt, pelo psicodrama, pelo behaviorismo, que a gente interpreta o adoecer, mas a gente também olha para a potencialização. Por quê? Porque a tecnologia no mundo permite que a humanidade possa sair do sobreviver, possa sair do se recuperar, do cicatrizar, do remediar, e possa aspirar o viver com qualidade de vida, o viver de uma forma onde eu busco a prevenção, onde eu busco as vacinas, onde eu busco uma alimentação que me ajuda a chegar aos 110 anos,
sem demência, chega aos 110 anos andando de bicicleta, onde a medicina reconhece que o ser humano ele vem programado para viver 130 anos. E quem morre de velhice antes, desgastou. Desgastou com coqueluche, com sarampo, com tristeza, com má alimentação, com falta de vitamina, com verme, e desgastou de um tanto que não conseguiu cicatrizar. Porque a gente tem isso muito bacana. Se eu dou tempo para o meu corpo, para minha mente, para mim mesmo, eu cicatrizo. Então, não é assim, cada tombo que eu levo tira um pedaço de mim que não traz mais. Eu andei de bicicleta, levei um tombo, ralei. Se eu ficar quietinho e receber cuidado e tempo suficiente, eu cicatrizo, que não fica cicatriz. A gente não tem todas as nossas cicatrizes do aprender a ser gente, né? E aí esse método ele vai ajudar a revelar quais são as dinâmicas pessoal e sistêmica na dinâmica da minha família que causam ou que agravam problemas. Desde de dúvida, desde comportamento e sentimento disfuncional, crise, doença. Então, quais são as principais áreas de atuação? É o direito, hoje o direito sistêmico, a conciliação está muito forte, o uso da constelação, pedagogia, as organizações também, a saúde, tanto a física quanto a emocional, e na veterinária. Ou seja, todas as áreas que se correlacionam enquanto sistemas, elas se beneficiam da gente entender essas leis, da gente entender essa postura. Algumas pessoas me perguntam assim, Solange, mas os bichos também? Também. Porque os animais, eles agem exatamente como as crianças, só que com um problema. Se na minha família for excluído alguém porque era burro, e eu tenho um filho que tem algum déficit cognitivo, muitas vezes aquela família passa a integrar ser humano, a ficar tolerante com o ser humano, a incluir e ficar menos preconceituosa com seres humanos que têm déficit de cognição. Agora, se eu tenho um cachorrinho que tem um déficit de cognição, eu aceito o cachorro, eu amo o cachorro, mas eu não transfiro esse aprendizado para a família. Então, para os bichos, é lasca, porque eles se emaranham no negócio, às vezes eles têm comportamentos de ficar bravo, de ficar deprimido, de comportamentos disfuncionais, mas não são resolutivos. Mas a gente fala mais disso depois. Então, nós temos 4 dimensões em que as pessoas chegam com problemas. Eu gosto muito do Newton Bonder, que ele fala com muita clareza dessas dimensões. Ele é um rabino, ele é responsável ele é líder, né, espiritual da congregação judaica no Brasil, dá palestra no mundo inteiro, é consultor, escritor, consultor de empresas como Natura, IBM, tem dezenas de livros escritos de vários assuntos, de prosperidade, de relacionamento, de família, sobre problema, em mais de 10 idiomas traduzidos. Então, o problema, ele chega para a gente. A gente vai receber 4 tipos de problemas, ou a gente pode receber 4 tipos de problemas, né? Tem o aparente do aparente, o oculto do aparente, o aparente do oculto e o oculto do oculto. Então, vamos lá, o que é cada uma dessas instâncias. O aparente do aparente é aquele que chegou, a gente olhou e viu. A pessoa estava parada no sinal, um carro bateu atrás dela, ela está com dor no pescoço. Eu sei o que ela tem, como é que começou, e muitas vezes a gente sabe uma forma eficiente de ajudar. O oculto do aparente, ele pode se mostrar a causa do problema, mas a gente tem que procurar um pouquinho. Então, a pessoa chega com a dor no pescoço e não aconteceu nada. Eu vou ter que pesquisar um pouquinho para entender que quando ele viaja de férias para o Brasil e se sente responsável por fazer o Natal, um Natal divertido, um Natal com concórdia entre a família do marido e a família dela acontecer, que ela fica com essa dor do Atlas, que ela pega as coisas dela e a do mundo. Então, a gente tem que... É fácil essa pesquisa, mas a gente tem que investigar um tiquinho. O aparente do oculto, a gente já acessa, mas a gente precisa de um pouco de intuição. A pessoa não vai conseguir, e a própria pessoa ela vai conseguir acessar isso através também de sonhos, de uma intuição, de um sentimento. E o oculto do aparente, esse acesso é somente com intervenção. É o mais complicado, é como se a pessoa reconhece que tem o problema, reconhece que não está dando conta,
E são aquelas constelações que o pessoal fala, uau, eu descobri que eu tinha um trisavô que é alguma coisa. Então, esse ele tem que pagar para ver. Esse é mais com a ajuda de um terceiro. Os 3 primeiros, a pessoa pode fazer constelação para resolver, mas são problemas também se a pessoa fizer meditação, se a pessoa fizer psicoterapia, se a pessoa tiver um amigo francão, se a pessoa tiver um bom contato com a realidade, ele mesmo às vezes se resolve sozinho. Então, eu gosto muito de comparar com um aparelho de tomografia, o terceiro nível de problema, que é aquele em que eu realmente preciso de uma intervenção para conseguir acessar, porque eu realmente quero, mas muitas vezes são coisas que eu tive contato e começou a se formar na primeira infância. E aí, qual que é a grande função da constelação? Ela faz coisas que outras terapias e outras formas de atuação faz, mas ela é muito única nessa função de ir lá no transgeracional, de ir em coisas bem mais profundas. Então, de me ajudar a enxergar, e aí com esse enxergar e com a capacidade de assumir, porque às vezes a gente enxerga e fica com raiva, enxerga e fala que a culpa é do outro, enxerga, mas é enxergar e enxergar também o que é meu nesse latifúndio. Então, enxergar, assumir e aí passar o que eu posso fazer, como é que eu posso alterar meu sistema de comportamento, minha postura pessoal, meu sistema de crenças, e não ficar só até aí, porque até no terceiro eu enxergo, eu converso sobre, eu penso, eu elocubro, eu estou neurótico sabidão. Eu já sei de onde vem meu problema, como é que eu podia arrumar, qual é o tamanho dele, o que eu faço com ele. É muito divertido. Mas aí eu passo para o atuar, porque é aí que faz diferença no sistema, é aí que faz diferença no mundo, é aí que realmente faz diferença para a gente. Quando a partir do enxergar, assumir e alterar uma série de questões emocionais e cognitivas, eu arregaço a manga e vou à luta. Que a Wilma brinca que aí eu ponho a barriga no fogão e ponho a barriga na pia. Eu vou agir, né? Quais são os tipos de constelação mais frequentes? São constelações de fechamento de ciclo, onde a partir daquele momento eu consigo fazer o luto, eu consigo processar o luto de um tanto que eu concordo que, eu aceito que aquele mundo que eu presumia, aquilo que eu achava que é certo, aquilo que eu achava que era um direito, aquilo que eu gostava de que fosse, não existe mais. Que o mundo mudou e que eu tenho que me adaptar a um mundo que já está adaptado. Então, assim, a esposa que chega e ainda atua como se fosse casada. Ela sabe que o marido morreu. Ela estava no acidente com ele, mas ela ainda não concordou com esse fato. Ela, 20 anos depois, ela ainda está falando que sente falta do cheiro dele, sente falta do calor dele na cama, escuta ele na cozinha. Então, está faltando ela entrar num processamento de luta, ela entrar nesse local de o mundo mudou e o mundo continua, e se eu quiser viver com plenitude, eu tenho que me adaptar a esse mundo que já está adaptado à falta do João. Então, é esse reconhecimento e aceitação da realidade. Então, a gente vai auxiliar a pessoa a assumir que o mundo no aqui, a assumir o mundo no aqui e agora. E esse fechamento, ele precisa ser feito de forma consciente, também como rito de passagem. É semelhante ao anterior, mas a diferença é que às vezes eu já estou meio adaptada nesse novo mundo, mas eu só não assumi ainda que eu estou meio adaptada nesse novo mundo. Então, o que é um rito de passagem? É a concretização de um novo momento de vida. Então, é aquilo que oficializa esse novo estado. Por exemplo, eu já sei dirigir, mas o dia que eu pego a minha carteira de motorista, aí eu me sinto motorista. Por mais que eu dirigisse desde os 14 anos na fazenda do papai. Eu já tenho seio, eu já tenho afeto por um rapazinho, eu já tenho... Mas o dia que eu menstruo, o dia da minha menarca, aí eu falo, agora eu sou mocinha. Não tem... Se você tirar uma fotografia da pessoa de frente, costas, sem roupa, não mudou nada. Mudou um estado interno que a menarca traz uma concretização. A menopausa, o debut, o casamento, o nascimento de filho, de neto, o primeiro beijo, morte de pais.
tirar a carteira de motorista, aposentadoria, tudo isso são ritos de passagem. E são muito importantes para a humanidade. E ela também é um momento de lucidez, de tomada de consciência. Ela é um dispositivo muito didático que proporciona à pessoa enxergar e interpretar isso que está enxergando, enxergar e ver. Então, quando o cliente olha para o campo, quando a gente está fazendo a constelação, ele está olhando para si mesmo num espelho. Ele está olhando para o seu inconsciente, para o que passa na sua alma, na alma da família. E ele está olhando em 5D, porque além das pessoas ali que têm profundidade, altura, largura, o tempo, ele, durante uma constelação, o tempo, ele tem dobras. E os mundos podem se tocar. Então, eu posso experimentar diferentes futuros nesse momento aqui, mas experimentar muito, com sentido muito de verdade, sentindo aquilo realmente. Então, se eu ajo assim, que reflexo e que consequência que isso tem, se eu ajo assado, que reflexo e consequência isso tem. Então, quem já assistiu alguma constelação já deve ter visto o constelador falar, olha, eles só vão fazer aqui aquilo que a sua postura interna permitir. Porque essa galera aqui, eles não estão com um script e com uma intenção. Vocês já devem ter visto também que muitas vezes, para a gente ajudar a desbloquear alguma coisa, a gente busca uma lembrança do futuro. Então, a pessoa tem empacada que eu não perdoo, não sei quem. Você fala, ok. Aí você busca um neto. Aí o neto de uma pessoa de 20 anos. Mas ali é tão impactante aquele encontro que a pessoa muda a postura. Também um momento de insight. É aquela sacada, é a hora que a pessoa fala, nossa, agora caiu ficha. É aquela awareness, agora eu entendi, compreendi e fez o tal do sentido. E essa é uma das horas mais lindas na constelação, a hora que o cliente brilha o olho, assim, ele até muda a postura, né, de ficar mais em pé, de se mostrar preenchido. Que é esse perceber, entender que vai ampliar a possibilidade dele para mudar e a possibilidade dele de atuar no mundo. E aqui eu quero lembrar, até eu já comentei um pouquinho com vocês lá atrás, que insight é importantíssimo, é uma delícia, é ótimo, mas não costuma ser o suficiente. Nós somos imagéticos, ver é um grande passo, né? O ver e enxergar, às vezes ele vai ver coisa que já estava ali, mas agora ele viu. Só que a gente tem que integrar e treinar, fazer o diferente. A gente tem que agir. A constelação não é uma mágica que constelei e minha vida mudou. Sabe? Não é um negócio, eu assisti a cirurgia plástica no outro e fiquei mais bonita. Não funciona assim. Gostaria muito que funcionasse. Gostaria que funcionasse com academia. Sabe? Fulano, faz academia lá para mim e eu emagreço. Não é assim que funciona. Então, a gente percebe, a gente loucubra, a gente fala sobre, a gente tem intenção, mas se eu não produzir, eu não construo. É preciso realmente fazer diferente a partir do momento em que eu tive o ahá, o insight, a awareness. E treinar para ficar automático. Porque uma outra coisa é isso, assim, às vezes a gente não faz igual depois que eu entendo algumas coisas, porque eu voltei para a postura antiga. Então, eu conciliei com a minha irmã, eu percebi que eu estava com raiva de uma mulher de 30 anos por cada coisa que a criança de 4 anos fez. Cai um monte de ficha, eu vejo que não tinha lógica essa postura, mas eu não tenho o costume de ligar para minha irmã. Então, eu vou ter que criar esse costume, porque eu estou acostumada a não ligar. Então, eu preciso treinar, fazer diferente. Ela serve de guia para a solução, né? Então, às vezes eu falo, tá, eu entendi o que está acontecendo, mas eu não sei o que fazer. E a constelação, ela nos dá essa guia, ela é muitas vezes essa seta, né? Essa estrada, essa bússola. E ela também é um mini treino. Muitas vezes a gente pega a pessoa e coloca ela no lugar dela mesma para ela atuar ali 30 segundos, 2 minutos no setting terapêutico, dramatizando e fazendo diferente, e atuando diferente, e realmente percebendo como é que é para ser feito. Que seja 30 segundos de abraçar a mãe na postura de filha. Aquela mãe que nem sempre é mãe,
que às vezes ela é mãe, mas às vezes ela é uma mulher muito complicada, mas que ela consegue enxergar a mãe e ali se relacionar com a mãe. E é uma terapia extremamente didática. Certo?